Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Então, estamos aqui para mais um vídeo e nessa sequência de vídeos nós estamos falando primeiramente a respeito da pessoa do Espírito Santo. Então, essa pessoa do Espírito Santo, ela tem alguns atributos, né? E hoje nós vamos falar de alguns sentimentos que o Espírito Santo tem, que o Espírito Santo ele tem como atributos que revelam a pessoalidade dele. E a gente vai falar de dois sentimentos essenciais, que primeiro é o sentimento da tristeza. Lá em Efésios 4:30 diz assim: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E a gente pensa assim, mas como que eu, ser humano comum, posso entristecer o Espírito Santo? Então vamos pegar aqui uma analogia mais perto da nossa realidade. Então, como um filho, o pai ele chega para o filho e ele quer conversar com o filho, mas quer aconselhar e o filho não dá ouvidos e vai fazendo coisas erradas em cima de coisas erradas, vai gastando dinheiro, vai perdendo tempo, vai expondo a família ali a uma situação vexatória muitas vezes. E então esse sentimento de tristeza do pai, poxa vida, eu cuidei, eu alimentei, eu eduquei, eu trouxe para perto e eu ensinei, e tudo que eu ensinei joga fora. Vai embora e pior, no final ainda me culpa como pai, né? Digamos assim, culpa o pai, culpa a mãe pelos erros dele, por aquilo que ele fez. Porque muitas vezes nós somos assim com Deus. Muitas vezes a gente olha para Deus e a gente toma as nossas iniciativas, a gente toma as nossas decisões, a gente vai atrás daquilo que é o nosso desejo. E aí quando tudo dá errado, a gente ocupa onde está Deus? Por que Deus permitiu que essa situação chegasse até mim? Por que Deus permitiu que certas coisas acontecessem na minha vida? E isso gera um sentimento de tristeza. Sim, porque na verdade a culpa nunca foi de Deus, porque Deus sempre esteve disponível para conversa, sempre esteve disponível para aconselhar. A Bíblia está aqui na nossa mão o tempo todo, a gente pode acessar ela em qualquer momento, em qualquer tempo, de várias versões. A gente tem acesso a Deus. E aí, quando a gente decide não seguir a vontade de Deus, e aí depois no final a gente ainda quer culpar Deus pelas consequências dos nossos erros, aí é quando o coração de Deus verdadeiramente se entristece. Lá em Tiago, epístola escrita por Tiago, lá no capítulo 4, versículo 5, diz assim: Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Ou seja, Deus colocou o seu Espírito em nós, habitando em nós, e esse Espírito ele tem ciúmes. Mas quais são as situações em que provoca ciúmes de Deus? Né? Então, ali a verdade é que essa amizade com o mundo se torna inimizade com Deus. O que significa isso, né? No capítulo, versículo 4, ele fala: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, ele pega e fala assim que, então, o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós, num sentido de que Deus criou a humanidade para se relacionar conosco, né? Então ele quer alguém com quem ele possa se relacionar, conversar, aconselhar, indicar caminhos, assim como um pai quando ele tem um filho, né? Ele quer, qual é o sonho de um pai quando nasce um filho? Ele pensa: esse aqui eu vou cuidar, esse aqui eu vou amar, esse aqui eu vou dar carinho, sustentar, dar o meu melhor para assim quando ele estiver grande, quando ele estiver adulto, podendo andar com as suas pernas, ele vira as costas contra mim,
ele me xingue, ele fala que eu não presto, e é assim que esse é o meu sonho de consumo, né? O meu sonho é quando eu quero ter um filho para que lá na frente ele me despreze. Na verdade, não é assim que se tem um filho. Não é essa a expectativa de um pai ao gerar um filho, ao cuidar de um filho. Então, quando a gente se enreda em situações com pessoas que falam mal de Deus, a gente está se pondo como inimigo de Deus. Então, não é uma questão de apologética, mas é uma questão de posicionamento pessoal. Eu quero seguir a Deus, independente do que venha acontecer comigo, do preço que eu tenho que pagar, porque vale a pena. Agora, a gente quer servir a Deus, mas a gente não quer pagar o preço. A gente não quer pagar o preço mínimo, que é de estar na presença de Deus. Então, a gente se envolve com pessoas, em situações, com filosofias e crenças que denigrem a imagem de Deus e ainda assim queremos ter a bênção de Deus. Mas temos que ter esse cuidado. Será que esse posicionamento, será que esse pensamento, essa filosofia de vida, ela não ofende Deus em algum momento? Então a gente precisa ter esse cuidado, sim, né? Todos os dias, não é uma militância que a gente vai falar, né, levantar a bandeira de Cristo, não, é um posicionamento pessoal. Deus não precisa que você vá defendê-lo, Deus precisa que você se posicione. E aí, então, a partir do seu posicionamento é que as coisas vão acontecendo normalmente à sua volta. O seu mundo será paulatinamente transformado a partir do seu posicionamento. Então, quando a gente fala que o Espírito Santo ele tem ciúmes, é porque às vezes a gente está se envolvendo com coisas, pessoas, situações que não agradam a Deus. E muito mais do que não agradar, além de não agradar, ainda ofende. Porque vai falar, colocar coisas na sua cabeça, pensamentos que vão denegrindo a imagem de Deus, desse Deus zeloso, desse Deus cuidador, desse Deus amoroso, que se aproxima da humanidade com amor, com laços de amor, que nem diz Oséias. Então, Deus é o único que vai estar lá por você. Então, priorize Deus. Priorize estar na presença de Deus. Priorize ouvir Deus. Não causar ciúmes a Deus, nem entristecer o coração de Deus, mas sim verdadeiramente andar com Deus em espírito e em verdade, né? Quando o seu espírito ele verdadeiramente ele se comunica com o Espírito Santo e ali você recebe instrução, você recebe conhecimento, acolhimento de Deus e ali você vai vivendo essa relação íntima com o Espírito Santo, tão íntima que assim que o Espírito Santo falar o teu coração você reconhece: eu preciso obedecer essa voz. Eu preciso seguir nesse caminho, porque você conhece a voz do Espírito Santo dentro do teu coração. E isso só vem com intimidade, só vem com relacionamento. Não é do dia para a noite, mas é com o tempo. Nos relacionamentos que a gente vai cultivando ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, na presença do Senhor. E também o Espírito Santo, a gente não pode deixar de se falar, né? Que o Espírito Santo, ele é um ser divino. O que isso significa? Que ele é uma pessoa, sim, que se relaciona com a gente de uma forma pessoal. Ele fala, a gente escuta, a gente fala, ele escuta, ele considera a nossa opinião, que não é necessariamente fazer aquilo que a gente quer, mas quando Deus ele considera a nossa opinião, ele leva a gente a compreender o porquê estamos certos, o porquê estamos errados, o porquê aquilo que a gente está pensando não vai rolar, aquilo que a gente está pedindo não vai acontecer, porque não é dentro da vontade de Deus. Não vai acontecer, não é porque Deus é mau, mas porque Deus tem algo muito melhor pra gente lá na frente. E também dentro dessa divindade do Espírito Santo, né, como um ser divino, e também ele tem atributos de Deus, qualidades de Deus. E quais são esses atributos, essas qualidades de Deus? O Espírito Santo, ele tem onipresença. Ou seja, ele está em todos os lugares. Ao mesmo tempo que ele está aqui comigo agora, ele está com você aí, ele está com
todos os crentes na humanidade ao mesmo tempo, com a mesma consistência, a mesma presença, a mesma interação. Então, esse é um atributo que não é compartilhado com a gente, não é comunicado com a gente. A gente, como humanidade, a gente não tem esse atributo de estar em todos os lugares. A gente é muito limitado pela matéria. Então, essa matéria, ela nos limita ao tempo e espaço. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não está limitado ao tempo e espaço. Então, ele está em todos os lugares. Da mesma forma, ele tem onisciência. O que significa isso? É que ele sabe de todas as coisas. O Espírito Santo, ele verdadeiramente sabe o que passa no meu coração aqui, também como ele sabe o que passa no seu coração e o que passa no coração de toda a humanidade. Ele sabe os caminhos que estão sendo traçados pra gente, os caminhos opostos que estão vindo de encontro ao nosso. Então, a gente precisa conhecer esse Espírito Santo e conversar com ele, porque ele sabe, simplesmente ele sabe mais do que nós, ele compreende mais do que nós, né? E o último atributo essencial, é lógico, né? É a onipotência. Deus, o Espírito Santo, ele é todo poderoso. Então, às vezes a gente não acredita muito, né, de que Deus, ele verdadeiramente, ele pode todas as coisas, mas ele pode. E por que ele não faz? A primeira resposta a essa pergunta é que ele não quer. Tem coisas que Deus não quer fazer, assim como tem lugares que Deus não quer estar. Então ele não vai. Mas principalmente naquilo que tange a onipotência de Deus, nada vai obrigar Deus a fazer o que ele não quer. Porque ele não quer, simplesmente ele não quer. Ah, porque ele não curou? Ele não quis curar. É difícil da gente entender? É difícil. É dolorido? É dolorido, é muito dolorido. É difícil você compreender que você queria tanto uma coisa e que Deus tinha poder para fazer. O Espírito Santo, ele tinha poder para ir lá e resolver, para curar, para resolver a situação. Mas ele não quis fazer. É dolorido. É muito dolorido. Não vou dizer que é fácil ouvir um não de Deus, mas quem é o Deus aqui? Quem é o Todo-Poderoso? Quem é aquele que pode todas as coisas? Não sou eu. Então, a minha vontade, ela precisa estar subordinada à vontade de Deus. E é por isso que muitas pessoas abandonam Deus. Quando elas reconhecem isso, que Deus é todo-poderoso. E é muito difícil adorar um Deus que pode todas as coisas, que é todo-poderoso. Porque a opinião dele é soberana sobre qualquer coisa, sobre a minha opinião, sobre a sua opinião, sobre as circunstâncias, o que ele pensa, o que ele quer é soberano e não vai mudar porque eu tô triste. Não vai mudar porque eu não gostei do que ele fez. Então é muito difícil a gente ter maturidade para aceitar que ele é o líder, que ele é o chefe. Então não sou eu que decido, por mais que eu não goste da decisão dele, ele é o Deus, não sou eu. E aí, quando a gente chega nesse ponto na vida cristã, a gente verdadeiramente amadureceu. É quando a gente reconhece quem nós somos diante de Deus, como nós somos pequenos, ou como nós somos dependentes dele, e que realmente ele não tem nenhuma obrigação real de fazer o que eu quero, mas ele vai fazer o que ele quer, da maneira que ele escolheu fazer, e aceitar, compreender, acreditar que será o melhor, porque não é fácil. Então, muitas pessoas, quando chegam nesse ponto do relacionamento com Deus, em que você vai crescendo e vai reconhecendo Deus e vai vendo que ele é bom, que ele é poderoso, que ele pode, que ele sabe, mas um dia a gente ganhou um não dele. Não, não vai ter. Por quê? Porque eu não quero. E aí é quando algumas pessoas verdadeiramente viram as costas e vão embora. Mas quem permanece reconhece o quanto que Deus é amoroso e o quanto que foi preciso esse não
dentro do nosso coração, para que a gente reconhecesse a grandeza de Deus, o poder de Deus e também nos submeter à liderança de Deus. Não é fácil, porque é muito fácil a gente se submeter a uma liderança de alguém que só faz o que eu quero. Na verdade, quem é o líder sou eu, quem manda sou eu. Só que a gente sabe que tem aquela figura ali, né? Ali aquela testa de ferro que a gente imagina, né, como o gênio da lâmpada, que na verdade o Deus sou eu. Quando eu esfrego a lâmpada, ele vem e concede 3 desejos. Quem é o rei? Quem é o líder? Quem é o chefe? Sou eu. E a gente pensa que Deus é essa pessoa, mas não é. E é muito dolorido aprender essa lição. Mas uma vez aprendida, a vida com Deus, ela se transforma. Então, quando a gente fala de Deus, a gente não fala de um amiguinho, a gente não fala de um coleguinha, a gente não fala de um pai frouxo, a gente fala de um Deus que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas, que é poderoso para fazer o que Ele quiser. E aí, dentro daquilo que Ele quer, aprender a me submeter. Cada um de nós a nos submetermos ao que Ele quer verdadeiramente, sem demagogia, sem sentimentalismo, sem magoazinha no coração, sem nada, sabe? Simplesmente entregar a vida a esse Deus. Espero que tenha gostado do vídeo. Então, no próximo vamos continuar falando a respeito do Espírito Santo. Se gostou, dá um like, um joinha ali e me siga para mais.